Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Confeitar, o seu podcast da empreendedora, da confeiteira, da pessoa que quer buscar crescimento e desenvolvimento na vida e, claro, com base num bate-papo gostoso, de forma descontraída. Aqui, gente, eu trouxe uma convidada para vocês, que vocês vão se surpreender com a história dela, minha amiga. A gente começou praticamente juntas, né, Sol? Juntas. Então a gente tem muita história bacana aí para contar com você, para vocês, né? E com vocês, Solange Alberton. Sol, seja muito bem-vinda ao Pode Confeitar. Tenho certeza que a gente vai ter esse bate-papo descontraído, mas também vai trazer muita inspiração aí para o pessoal através da sua vida, da sua história. Então, se apresenta, conta um pouquinho quem é você, para o nosso público. Primeiramente, é um prazer, Ju. Sabe que eu te admiro há muito tempo, nós começamos juntas. E não esqueço da primeira feira que nós fizemos juntas. E a minha coluna travou naquele dia, lembra disso? Lembro. Então, são muitos perrengues que a gente já passou, mas graças a Deus superamos, né? Então, esses percalços acontece na vida da gente, mas o importante é como que a gente sai de tudo isso, né? Exatamente. Então, meu nome é Solange Alberton. Eu tenho o ateliê Solange Alberton com bolos cenográficos, é arte em bolos cenográficos. Como essas rosas que estão aqui, elas são todas feitas, confeccionadas em porcelana fria. É a mesma técnica da confeitaria, por isso que eu admiro muito todas as confeiteiras e acho que por isso que a Ju me convidou, porque é por vocês, vem da confeitaria a inspiração, porque eu digo, o bolo cenográfico ele tem que se parecer um bolo real. Ninguém quer olhar num casamento, numa festa de 15 anos, e olhar para o bolo e achar que aquele bolo é falso. Tanto que eu não gosto do nome fake. Eu chamo ele carinhosamente de bolo cenográfico porque ele está lá fazendo o papel do bolo. Né? Ele é o ponto principal, depois da noiva, da debutante, ele está lá representando um bolo comestível. E ele tem que se parecer um bolo comestível, né? A pessoa tem que olhar e falar, nossa, é um bolo, que horas que você vai cortar o bolo? Né? É essa a sensação. Então, me inspiro na confeitaria. Você sabe, nós fizemos um bolo juntas, né? Exatamente. Vamos contar essa história, gente. Então, assim, todos os cursos que eu faço são de confeitaria. E o engraçado é que o primeiro bolo que eu fiz, quando eu fui convidada a fazer o bolo de casamento, gente, eu pulei de alegria quando eu saí do evento, porque a confeiteira que estava colocando os doces na mesa e eu sou meio estabanada, né? Eu coloquei o bolo na mesa e daí com medo de derrubar todos aqueles doces bonitos que ela tinha colocado. Quando ela olhou, ela falou, olha, eu adoro fazer doces, mas bolo eu não faço, porque tem que estruturar. Eu pensei, meu Deus, o que é estruturar um bolo, né? Não Não tem sabia. esse problema com um bolo cenográfico, né? Não, mas Do ele bolo, né, já cair. aconteceu de cair. O Depois cenográfico? sim, Olha rolou morro só. abaixo em Rodocal, se eu não me engano, nós fizemos um evento lá e o bolo rolou, porque ele não estava colado. Então, se fosse um bolo verdadeiro, um bolo comestível, ele tinha Se danificado, se perdido, perdido né? e acabado com a festa, né? Exatamente. E era uma renovação de votos em cima do morro. Nossa. Então, esse dia que eu fui entregar o primeiro bolo de casamento, a confeiteira me falou isso. Ela falou: olha, eu não faço bolo estruturado assim, porque dá muito trabalho. Daí eu olhei para ela e falei: você está achando que é um bolo comestível? Ela olhou para mim e falou: e não é? Eu falei: bate aqui nele. E era todo feito de porcelana fria, então ele fica firme, ele fica rígido, seco, né? Aí ela foi e bateu, ela falou, não acredito, parece de verdade. Ju, eu saía de lá pulando dessa altura, sabe aquela sensação assim? Cumpri o meu objetivo. Sim, é aquela coisa assim de você, nossa, eu achei o meu caminho, eu me apaixonei. Foi daquele momento em diante que eu falei, antes eu fazia só bolos infantis, né? E cada semana a Disney lançava um filme, então era um bolo diferente, e aquele bolo ficava, porque eu faço locação, não é venda. E quando eu me descobri nos bolos de casamentos, eu falei, não, é aqui que eu me apaixonei. Então, que nem essas rosas, elas são todas feitas artesanalmente, é pétala por pétala, é muito amor, é muito carinho, muita dedicação. Eu sempre falo, é isso que a gente tem que levar Sim. quando você faz o doce. Né? Você Muito não faz amor, muito carinho, muita exatamente. dedicação, É muito assim. empenho, muitas madrugadas. Exatamente. Esses dias eu passei, foi semana passada. Eu e o meu marido, tá? Se não fosse ele, eu não tinha conseguido. Então, nós ficamos até 4:30 da manhã
trabalhando, fui dormir um pouquinho só para descansar, porque depois do problema que eu tive, eu tenho que descansar um pouco, né? Porque senão a gente passava a noite, né? Sim, sim. Aí acordei 6h30, fui de novo e até que eu entreguei. Eu acho que e não tinha almoçado naquele sábado, e fomos jantar e almoçar, 7 horas da noite, cheguei em casa 8 horas da noite, fui dormir, morta de cansada, mas aquela sensação assim de dever cumprido, sabe, aquela coisa boa. Eu falo, isso me motiva, e isso que motivou durante o processo que eu passei, né, da doença, eu acho que isso que, graças a esse trabalho, que eu senti, assim, vibração para continuar, né, e tinha muito amor por tudo isso, eu falei, eu quero continuar. Sim, e isso, um dos seus propósitos é levar sonhos, né, em forma de bolo, né? Construir esses sonhos, realizar esses sonhos dos noivos, dos seus clientes e tudo mais. Mas o porquê o bolo? Por que o bolo fake? Você já teve algum contato com confeitaria? E como que tudo isso começou? Resolvi fazer bolo fake, o bolo para vender. Você já teve alguma afinidade com confeitaria? Ou nunca mexeu com nada disso? Nem sabe o que era pasta americana? Não, eu já sabia o que era, mas assim, no meu casamento eu queria um bolo. Só que eu falava assim, eu quero um bolo liso. Imagina, a minha idade, eu casei há 30 e... Essa semana vai fazer 31 anos de casamento. Uau! Dia 28. Show. E eu falava, eu conhecia, eu sabia o que eu queria. Eu morava numa cidade do interior, eu falava que eu queria um bolo lisinho, mas eu não sabia o que era pasta americana. E desde aquela época eu falava, adoro esses bolos lisinhos, mas eu não sabia. Então, quando nós viemos para cá, em 98... eu parei de trabalhar na empresa que eu trabalhava para cuidar dos filhos. Que acho que o primeiro grande desafio que eu tive na vida foi vir para Curitiba. Eu chorava porque eu não queria ficar. Não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém, quer dizer, eu tinha família, mas cada um aqui em Curitiba, agora eu sei disso, né? Mas naquela época eu pensava, eu queria um acolhimento e não foi do jeito que eu queria, porque na cidade do interior a gente é diferente. Eu morava em Matelândia, casei e fui para Medianeira, que são 2 cidades pequenas do oeste do Paraná. Só quem é de Curitiba, desculpa te interromper, só sabe aquele jeito curitibano de ser, né? Exatamente, agora eu sei. Aquele né? jeitinho um pouquinho mais fechado, como dizem. Então, E tá tudo mas bem. a gente entende que depois que dá aquele primeiro oi, bom dia, as coisas fluem, Sim, né? Às vezes tem aquele... A gente fala, vamos deixar de ser curitibano por um momento, né? Cumprimentar as pessoas. Eu já fiz muito disso, de cumprimentar para ver qual a reação. Uhum. E as pessoas cumprimentam, eu falo... É muito, eu acho, o que coloco na cabeça da gente, a gente pensa, tudo é curitibano, né? E não são. Tem muita gente de fora, mas que fica com esse pensamento e daí acaba se retraindo. E daí, quando você começa a se soltar e cumprimentar, você vê que todo mundo está igual, está no mesmo barco, Sim. né? Então, é muito legal. Então, o primeiro desafio que nós tivemos foi em 98 vir para cá. Nós ficamos uns 4 anos casados, 2 anos tentando engravidar e eu não conseguia. E o médico falava, é psicológico. Então, foi aí, eu só fui descobrir essas coisas, o poder da mente, quando eu tive o câncer, né, há 2 anos atrás, e daí me veio essa história de engravidar novamente. Como que eu passei por tudo isso, né? E o médico falava, não, quando você esquecer, você engravida. Eu falava, nossa, imagina que a cabeça vai mandar, né? E daí, nós 2 anos tentando engravidar e todo mês eu chorava. Aí nós viemos para cá em janeiro e em março eu estava grávida. Uau. Então, assim, foi no momento que eu esqueci, que eu chorava. Você se preocupou com outras coisas, se preocupou em estar na cidade que você não queria estar e tudo mais. Saudade dos amigos. Saudade dos amigos, e aí, pum. Engravidei. Daí veio a Amanda, aí depois eu pensei, como que vai ser o segundo filho, né? Graças a Deus foi normal, tranquilo. A Amanda tinha 1 ano e meio, eu engravidei do João Eduardo, do Dudu. Pouquinha diferença. Pouquinha diferença, criei 2 na mesma época. E me dediquei a cuidar deles. E você falou se eu tenho ligação com comida, né? Gente, se me colocar na cozinha, queima tudo. Meu marido cozinha muito melhor que eu. Eu não... Nem doce, nem salgado. Não. Me arrisco, né? Mas não é o meu forte. Não, eu sempre fui ligada a artes. Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis em Foz do Iguaçu. Fiz pós-graduação pela FAI, aqui de Curitiba. E quando eu estava grávida da Amanda. Nós terminamos a pós-graduação aqui. Mas eu nunca fui ligada à contabilidade, nem à administração. Eu amava artes e eu queria fazer artes E plásticas. o que te levou a fazer uma faculdade totalmente desconexa com a sua essência, né? Não tinha opção. Em Foz do Iguaçu, na época,
mais de 30 anos atrás, tínhamos só 4 opções. Era ciências contábeis, administração, letras e turismo. Hoje a minha filha fala, mãe, se você tivesse feito turismo, você tinha feito... Seria muito melhor, porque aqui em Curitiba eu amo levar as pessoas quando vêm para cá, conhecer e tal, que eu gosto muito de Mas viajar. tudo tem um propósito. Talvez você Tem. não tivesse chego até esse momento, né? É. Se você tivesse feito turismo, talvez se encantasse, teria É. outra... Mas acho que, por mais que a gente escolha, né? Deus vai nos guiando por um caminho onde só Ele sabe onde que é a nossa Hoje eu essência, onde entendo. está o nosso coração, né? Hoje eu entendo tudo isso. E a vivência, né? O que a gente vai aprendendo, às vezes a gente trilha um caminho e Deus mostra... E a gente reza, pede, mas a gente não confia totalmente, às vezes, né? Sim. Hoje eu entrego. Hoje eu peço e entrego. Falo, olha... Não é, às vezes você não vai fazer um caminho e vem na tua cabeça, não, eu vou por outro. E foi o melhor caminho que você fez naquele dia, e Deus tem o livramento, né? Pra gente. E muitas vezes aconteceu isso comigo. Então, é assim, e na confeitaria, daí eu me inspirava, eu falava, meu, esses bolos são tão lindos. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu fui pintar quadros, porque como a minha veia é artística, eu comecei a pintar quadros, e os arquitetos, decoradores começaram a pedir os quadros. E um dia uma pessoa me fez uma pergunta, da onde que vinha a inspiração? Eu falei, de onde que vem a inspiração? Eu falei, eu não sei. Ele falou, não, tem que ter, da onde que vem? Como que é teu processo criativo, né? Eu pensei, não, eu me entrego pro quadro e rezo. Eu faço uma oração e flui. E aquilo é a fé. Então, eu já colocava a fé naquilo. E tem uma história do quadro com uma arquiteta que ela pediu e ela falou, olha, eu quero um quadro para minha casa. Daí, quando eu fui visitar a casa dela, uma casa nova, bonita, num condomínio de luxo e tal. E eu fui lá e eu falei, nossa, quem sou eu para estar aqui, né? Aí ela falou tudo e quando eu falei, eu posso criar... E ela me deu uma inspiração, ela me deu uma referência que era o bolo Noites Estreladas, do Van Gogh. Eu fui para casa e aquilo me bloqueou. E eu fiquei a noite inteira pensando, poxa vida, eu não posso fazer uma cópia e como que eu vou fazer um quadro inspirado no Van Gogh, que não seja cópia, né? E aquilo foi me martirizando e tal. Eu falei, bom, peguei uma tela pequena, fiz, pintei. Quando eu fui entregar para ela, o processo que eu fazia era assim, pedia para o cliente virar de costa para eu ver a reação do cliente, porque a reação você não consegue esconder se você gosta ou você não gosta, né? Daí ela virou, quando ela olhou para o quadro, ela falou assim, gostei. Eu falei, não, você não gostou. Ela falou, não, eu gostei. Eu falei, não. Chamei o nome dela e falei, Dani, você não gostou do quadro. Isso, você é arquiteta, você sabe quando o cliente se encanta. E você, não tem problema, pode me falar. Ela falou, não era bem isso que eu queria. Daí eu expliquei, eu falei, fui sincera, e eu falei, eu acho que a gente tem muito isso de querer esconder a sinceridade, às vezes querer mostrar algo, e isso não pode acontecer, você tem que mostrar a essência. Eu falei, olha, eu fiquei pensando no quadro que você me deu como referência. Ela falou, esquece isso, você está livre para criar o que você quiser. Nossa, eu saí de lá também, saltitando de alegria, cheguei em casa, rezei, coloquei um quadro grande, era um quadro muito grande, coloquei no chão, pintava no chão da minha casa e fiz o quadro. Aí ela foi viajar para uma lua de mel de 10 anos de casado, foi para Gramado e Canela. Quando ela voltou, ela me chamou, eu fui entregar o quadro. Fiz a mesma coisa, vira de costa e tal. Quando ela viu o quadro, correu lágrima. Sério? Ela Olha chorava só. de um lado e eu chorava do outro. E eu sou católica e eu olhei assim no escritório, a parede onde nós colocamos o quadro, tinha o escritório dela. E eu vi a imagem da Nossa Senhora, e eu ia muito na novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eu vi a imagem da Nossa Senhora lá. Eu falei, meu Deus, era para ela que eu rezava, para Deus, né? Porque é só um meio, ela é um instrumento para nós chegarmos até Deus, eu creio nisso. E eu chorava e ela chorava também. Ela falou, você tocou meu coração. Então, aquilo são coisas que eu fui aprendendo que quando você é verdadeiro, quando você entrega com amor, você toca o coração dos outros, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí o caminho foi me levando por outros caminhos, a vida foi me levando por outros caminhos, e eu fui convidada para fazer papelaria personalizada. Uau! Fiz para casamentos, 15 anos, e daí depois começamos a fazer como a papelaria personalizada, eu já fazia para festa infantil, casamentos e 15 anos. E uma amiga minha começou a fazer decoração, aquele pega e monte, e faltava o bolo.
Daí eu falei, olha, como eu gostava já, eu via as confeiteiras fazer, eu falei, acho que eu vou me desafiar a fazer esses bolos lisos. Mas eu não podia usar pasta americana. Porque a pasta americana Devido à com durabilidade, a durabilidade, exatamente. umidade, tudo. Aqui em Curitiba você sabe, né, Ju, como Sim. que vai reagir a pasta americana. Aí eu fui pros bolos cenográficos feitos em porcelana fria, que é o biscuit brasileiro, né? Então, porcelana fria é o biscuit. É o biscuit. Não tem diferença de material. Entendi. Não, nós na confeitaria cenográfica, nós usamos várias massas. Então, tem o biscuit nacional, são várias marcas, mas algumas dá muita retração, quebram demais. E tem uma massa que é importada da Argentina, que é a melhor massa para nós usarmos. E foi essa que eu me identifiquei. Então, ela é chamada de porcelana fria, porque ela tem uma maleabilidade muito maior. Ela não quebra tanto, ela é delicada e ela quebra. Eu mesma, uma estabanadinha, já quebrei várias flores. E dói no coração quando a gente quebra uma flor. Imagina você fazer uma rosa dessas, levar horas e horas e daí cair no chão e quebra tudo. As rosas, elas já são de pasta ou não? De porcelana fria. Também, tudo porcelana fria. Tudo, todas Beleza. essas pétalas E é ali. muito melhor você falar pro cliente que você trabalha com porcelana fria do que você falar um bolo em biscuit. Você já pensa num bolinho lá da festa infantil, né? Você Exatamente. já acaba dando uma desmerecida ali no trabalho. Nada contra, né? Quem trabalha e fala que trabalha com biscuit. Mas eu acho que para dependendo do público ali que você tá querendo atingir, tanto que eu não sabia que era a mesma coisa. Porcelana fria e biscuit. Eu falei, até quando eu vou indicar teu trabalho, eu falo, nossa, ela trabalha com um material extremamente diferente. Né? Porque é da Argentina e tudo mais. Mas é um biscuit. Sim. Então, mas a forma que você já fala do seu trabalho, ele fala, uau. Então, né? e quando você fala bolo fake, para mim... Já, putz. Para mim remete, assim, um bolo... Não sei, não é uma coisa legal, Sim, entendeu? Então, faz todo sentido. Bolo cenográfico, pô. Eu usei acho que é bordão que chama, né? É o verdadeiro bolo fake, por muito tempo. Por indicação. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. E foi indicação de uma pessoa lá de São Paulo que veio dar uma palestra aqui e ela falou, por que você chama de bolo fake? Eu olhei para ela e falei, porque é falso? Ela falou, mas e falso? Te remete a algo de bom? Eu falei, não. Faz sentido. Ela falou, então por que você usa esse nome? E foi ela, a Patrícia, que me fez eu ver e criar outro nome. E porque daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, se não é falso é uma coisa negativa, por que a gente chama de o bolo fake? Então eu comecei a chamar só depois disso, eu tirei isso do meu... Não uso tanto, mas uso que é bolo cenográfico. Mas todos os clientes ainda se remetem ao bolo fake. Eu quero, sabe? Mas é uma cultura, né? Vamos mudar essa linguagem, pessoal. O que vocês acham? Passar a chamar os bolos fakes de bolos cenográficos, né? Ajustar essa linguagem também. Porque realmente fake é falso. Fake news. Exatamente. Né? Então, assim, é bem interessante isso. E tem várias regiões, né? Que nem no Nordeste. Eu tenho grupos de confeiteiras, que daí os cursos que eu faço são de confeitaria. São muitos confeiteiros, que nós temos um grupo com mais de 300 profissionais do Brasil inteiro. Então, tem aqui do Sul, Rio Grande, Santa Catarina, tem do Nordeste, tem do exterior, que estão nesse grupo, e todos eles, a gente troca figurinhas, né? Então, o que a confeitaria tem, traz muita inspiração para nós fazermos. Então, se eu for fazer um bolo, o semi-naked, né? Inclusive, lembra que eu fui na tua loja lá e tinha um bolo, eu falei, Ju, conhece esse bolo? Eu que fiz, eu nem sabia. E aquele bolo eu fiz por uma confeiteira que ela viu o meu bolo, ela falou, é verdadeiro? Eu falei, não, é cenográfico. E ela tinha um grande problema de levar o semi-naked para... O cenográfico, né? Não, ela levava o bolo verdadeiro para as chácaras. E aqui tem chácaras que são asfaltadas, tem chácaras que não. 8 quilômetros de estrada de chão. Lembra a gente aquele já bolo? Nem faz mais, né? Aquele bolo que nós levamos, que nós fizemos a metade cenográfica, a metade verdadeiro, como nós somos a 30 por hora, né? Eu e você e chorando. Vamos contar essa história pro pessoal? Vamos. Vamos. Gente, assim, há 1900 e bolinha, tô brincando, né? Muito tempo já, né? Só, quando que foi? 2020? Mais ou menos. Até antes, eu acho. Acho que antes. Até antes, porque eu não sei se eu tinha saído da Copel ainda.
Eu já tinha saído? Eu acho que não. Você estava Tava querendo... num processo, aquelas dúvidas que a gente tem, vontade, sai, mas- não sai, enfim. É na minha casa ainda, né? Não tinha loja, não tinha minha outra cozinha Não. lá. Então foi bem antes, faz um tempo já então. E acho que foi um dos primeiros casamentos que eu fiz, os doces. Foi lá no Madalosso, né? Isso. Então, As duas iniciando, as com duas medo. iniciando, e assim, eu me senti artista do bolo, sabia, com essa cliente? Porque quando eu fui na casa dela, e nada disso, não sou nada disso, gente. Nem era. Quando eu fui na casa dela, eu desenhei o bolo pra cliente. Você deve adorar fazer isso, né? Eu desenhei o bolo e tal. Daí eu te chamei, né, pra gente fazer juntas e tudo mais, porque ela queria o bolo verdadeiro, metade verdadeiro e metade cenográfico. E aí o que acontece? Falei, gente, é agora, né? Eu falei, não, eu faço. Pode deixar comigo. E aí, só me ajuda. Então, assim, eu não vejo problema nisso, né? Porque às vezes as pessoas têm, ai, puxa, eu não tenho peça pro doce. Ai, eu não sei fazer bolo cenográfico. E aí, o que o noivo quer? Ele quer fechar tudo num lugar só. Ele, assim, de preferência, né? Sim. Se tiver outros fornecedores, fechar lá, tá ok. Mas se você já tiver o bolo, se você já tiver a peça, se você já tiver tudo que você precisa para entregar uma mesa de doces pro cliente, a forminha, né? Aquela especial. Mas quem disse que eu sempre tive tudo isso? Então, no começo, eu falava, eu tenho as peças, sim. Requinte Locações. A Tesla nos salvou muito. A Tesla fornece as peças lá para nós, então, mas o cliente não precisa necessariamente saber que você não tem, porque já fala, ela não tem a peça, ela não faz montagem, ela não tem o bolo fake. Gente, não quero ficar correndo atrás de um monte de fornecedor, né? Exatamente. Então, só para contextualizar isso, que às vezes com o empreendedor, a gente precisa já ter essa mentalidade. Eu falei, pô, eu não tenho, mas eu tenho quem faça, né? Em quem eu confio, né? Em quem eu confio, em quem eu posso chamar para fazer comigo. E aí, nisso, chamei a só. As duas começando, né? Vamos treinar, né? Vamos fazer E o que eu te falei? Eu falei a diferença da cor da pasta americana para a massa de porcelana fria. Ah, é verdade. Que né? eu queria que você fizesse na porcelana fria e eu fizesse na pasta, né? E daí eu falei, Ju, vai ter diferença. Sim. Então, eu preciso que você faça. Como você não pode utilizar, é mais difícil você fazer a tonalidade da pasta americana, eu vou até você e eu vejo o tom que tá e vejo se a minha massa vai estar de acordo, porque ela tem que parecer uma unidade só. E aí você foi bem antes do horário que a gente combinou. Sim. E como que você me encontrou lá na minha casa? Uma bagunça. Desesperada. Chorando. Duas caos. loucas que... E aí a Sol teve que me acalmar. Ela falou, calma, Ju. Falei, só você que sabe fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que você não trabalha com pasta americana, mas é a mesma coisa. Daí nós mexemos. E aí vamos lá abrir pasta pra cobrir o bolo verdadeiro ainda, né? Sim, pra cobrir o bolo verdadeiro e como colar, tudo mais. Né? Como colar, como estruturar aquilo. E eu, tipo, desesperada, achando que o bolo não ia dar certo, que ia cair, que não sei o quê. E assim, aquele momento, você foi o meu porto seguro ali. E você acha que eu estava tranquila. Eu pensava, meu Deus, eu preciso. Eu também. Eu pensei assim, uma oportunidade de eu mostrar o trabalho com uma confeiteira que eu já admirava, que nós começamos juntas, e eu via na Ju, assim, um poder de empreendedorismo tão forte e me espelhava nisso. Então, e é engraçado isso, né? Quando você olha para a pessoa, a gente às vezes não se acha, né? Sim, exato. Você sabe os medos que você tem, mas alguém se inspira em você. Exato. Como eu me inspirava em você, eu pensava, ela tá desesperada, mas eu tenho que passar tranquilidade. Sim. E eu também tava. Mas eu falava, Ju, vai dar certo. Vamos. Aí montamos, aí eu me acalmei um pouco, depois aí a gente vai foi pro carro. Pro acabar, a gente foi fazendo o acabamento, dando aquelas escondidinhas, né? Ficou lá um detalhezinho, esconde, passa uma fita aí, passa um negócio, faz um detalhe e tal, e ficou do jeitinho que eu tinha prometido pra noiva. Sim. É claro que a gente, como profissional, a gente sempre tende a ser perfeccionista, olha defeitos e tudo mais, mas o teu cliente às vezes não vai nem, né, a não sei que esteja muito gritante a diferença, o cliente não vai perceber uma maçã, um negocinho ali na pasta, exatamente. Enfim, né? E fomos. E o carro, acho que era o Honda Fit. Eu acho que era. Atrás, segurando. As duas no porta-mala, não foi? Ou a gente foi no porta-mala segurando o bolo. E daí passava nos buracos. Não passa no buraco, porque tinha medo. Então, aí qualquer subida, meu coração parava, assim, literalmente. Dava uma subidinha do bolo, assim, que era mais íngreme. Eu falei, meu Deus, Felipe do céu, vai devagar, vai a 20 por hora. Eu só berrando com meu marido, né? Coitado também. Eu não podia berrar com ele, mas eu deixava ela e eu rezando na frente. E aí, segurando o bolo, que a gente levou ele inteiro. Sim. Né? Então...
E foi um aprendizado tremendo, porque nós Foi. poderíamos ter montado lá, para não ter Finalizado lá, né? Exatamente. Feito 2-2, levava o verdadeiro de uma forma, levava o fake, Sim. depois Mas finalizava. a gente não sabia disso. A gente não sabia de nada nessa época. A gente estava literalmente, assim, aprendendo com os nossos próprios erros é o que eu ali falo. no dia a dia, que é assim que a gente aprende. A gente não nasce sabendo as coisas, né? E claro, a gente aceita os desafios, tem que ter um compromisso, uma responsabilidade com isso, né, Sol? Mas muito. aceitamos, vamos cumprir. Sim. E aí eu falei, cara, não tem volta, né? Não tem o que fazer. E aí a gente chegou lá, né, Sol, e no fim, contem pra nós como é que foi o... Deu tudo certo, né? Deu, e nós encontramos a Tesla lá também, da Requinte, Sim. com as peças. Tiramos fotos, as 3 se abraçaram. Eu falei, 3... Eu era a mãe das duas, né? Porque pela idade, as 2 jovens empreendedoras. E eu pensava, nossa, como eu tenho que aprender com elas, 2 jovens empreendedoras que foram, assim, sempre foram a minha inspiração, né? Eu via vocês, eu falo para ela até hoje também, como me inspira, porque a garra que vocês tinham e têm até hoje, eu falei, eu tenho que levar isso para minha vida e meter a cara também, e não ter medo. Uhum. E tu sabe que quando eu fui na tua casa, eu não sei o que eu fui buscar, tu estava apresentando live, foi durante a pandemia. Uhum. Você falou, Sol, vem aqui. Eu falei, não, eu não quero aparecer em câmeras, não. Eu morria de medo, lembra disso? Sim, é verdade. E só fui perder o medo quando eu perdi os cabelos, né? Exatamente, vamos contar essa história também. E hoje você é essa baita empreendedora, você é essa pessoa destemida, né? Então, assim, isso teve muito aprendizado do teu negócio e teve muito aprendizado do que você passou também, Sim. né? Então, assim, e aí a gente foi aos pouquinhos crescendo, né, Sol? Sim. Então, a gente teve um momento que era mais próximo, depois um momento que cada uma foi seguindo ali, mas o respeito, o carinho nunca deixou de acontecer, né, sempre Ju? indicando uma outra. Então, a nossa primeira feira, né, que foi lá no sítio do Caqui, né, pra quem não conhece, também. Inesquecível. A gente precisa contar essa história, mas eu vou deixar minha convidada contar, né? Eu não vou ficar falando aqui, sendo que vocês querem ouvir ela, né, gente? Bom, então foi um desafio tremendo. Foi uma das vezes, quem aqui nunca sentiu vontade de desistir, jogar tudo pro... Tipo, não vai dar certo. Eu tinha muito disso. E eu lembro que eu estava deitada, desesperada, eu falei, não, esse negócio de bolo não vai dar certo, porque assim colocava tanto amor e aquele negócio eu ficava ali parado e ninguém chamava, ninguém conhecia. Eu falei, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu estava deitada e tocou o telefone e era uma cerimonialista. E ela me falou algumas coisas que eu falei, sério, você acha meu trabalho tudo isso? Ela falou, Sol, o teu trabalho é maravilhoso e tal. E eu levantei da cama, eu lembro que eu pulei e ela me convidou para esse evento. Ela falou, nós queremos você expondo nesse evento. Eu falei, nossa, eu? Quem sou eu, né? Eu recebi aquilo com tanto carinho e tanta oportunidade naquele evento que eu digo, vocês têm que se agarrar nas coisas. Hoje, talvez é insignificante, parece assim, nossa, uma feira, né? Mas foi assim que me tirou do fundo do poço, para ver como eu estava tão aflita, que eu falei, eu vou, né? Mas eu cheguei lá sem saber muita coisa, a primeira feira, eu lembro que você estava na mesa e os bolos cenográficos ficaram do lado, né? Uhum, sim. E você estava com as peças da Tesla, daí eu conheci a Tesla, então as 3 sempre juntas, e foi dali que começou. A minha filha foi como modelo de noiva. Sim, e era é para ela verdade. ficar comigo. E eu acabei ficando sozinha, porque daí ela ficou no outro salão e eu sozinha ali. E eu estava tão tensa, que travou a minha coluna, travou aqui. Eu não conseguia me sustentar de pé. Tanto que quando terminou, acho que daquele dia foram 3 dias ou 2 dias, eu não lembro direito. Acho que foram 2. 2. E estava frio, né? Tava frio. Frio E aquele medo de não ter o noivo pra fechar. Exatamente. Tudo aquelas coisas que a gente passou, né? Tudo. Então, eram muitos medos que a gente estava enfrentando, né? Desafios. Muitos. Mas a gente deu a cara a tapa, né? Deu. Isso que é massa. Muito. Porque a gente foi lá, cara, não vai vir gente. Tava, né, meio frio. Daí tinha um salão principal, Choveu. tinha aquele outro salão que a gente tava. Então, assim, a pessoa acabou indo mais pra aquele outro salão e tudo mais. E aí você ouvia falar, nossa, fulano de tal fechou 10 contratos, né? Lembra? Só eles fecharam 10 contratos. E a gente aqui. Ali no cantinho. No cantinho, nada, né? Falei, mas vamos fazer do limão uma limonada. Vamos tirar foto, vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? Era essa a nossa mentalidade. Sim. Vamos aproveitar que estamos aqui, vamos se unir e tal. Eu lembro que eu fechei um contrato.
lá. Eu nem lembro se eu E fechei, ainda acho que peguei não. um que depois na pandemia acabou cancelando. Nós tivemos isso Então eu também, fechei né? primeiro o contrato e na pandemia a gente não, né, eles decidiram não prorrogar o casamento, né? Então, mas tudo foi Mas e aprendizado, né? aproveitando desse evento, tudo que nós colocamos de expectativa naquele evento. Já pensou se tivesse vindo tudo que a gente esperava? Vamos fechar um monte de contrato, a gente teria dado conta? Não teria, né? E Exatamente, assim, então não é um ia nem ter aprendizado. emoção, eu acho, Não, Deus sabe de todas as sabe. coisas. Eu falei, calma, elas estão começando. Aham. Por que eu vou mandar um monte de gente já pra elas? Gente, elas têm que aprender um pouquinho a amadurecer, Hoje, né? com Então tem certeza, super essa. com certeza eu tenho essa, eu acredito, eu creio realmente que Deus sabe o momento certo de tudo. Se tudo desse sempre certo, o que você seria O extremamente soberbos, aprendizado, arrogantes e tudo mais, não ia aprender com nada, E né? daí o aprendizado viria da onde? Porque é com Uhum, os próprios erros, né? exato. Quem vê as flores assim, até uma vez eu postei um stories, coloquei o passo a passo da primeira rosa. Eu nunca esqueço, uma rosa cor-de-rosa. Uhum, Quando eu fiz aquela rosa, anos atrás, eram com os bolos infantis ainda, as pessoas falaram, nossa, que linda! Eu olhava para aquela rosa e comparando com as que eu via, eu falei, meu Deus, tem alguma técnica que eu não sei, mas muita gente próxima a mim fala, é lindo, lindo. Eu falei, mas não tá bom, não tá uhum, perfeito. E eu fui atrás de conhecimento, fiz cursos internacionais, veio a pandemia. uhum, E eu nunca esqueço que eu queria participar do curso do Alan Dan, que é da uhum. Inglaterra, e ele viria para cá, ele estaria em São Paulo num determinado mês, e foi a pandemia, foi em 2020, 2021. Foi em 2020. Então ele estaria, se eu não me engano, em agosto. Uhum, Estava tudo programado. Aí, no começo do ano, começou a pandemia, tudo cancelado. E graças a Deus que eu consegui fazer, porque daí tinha ele na Inglaterra, uma tradutora de Portugal e a professora que ia trazer ele estava em São Paulo. Então eram 3 profissionais da área de confeitaria e nós, cada um na sua casa, assistindo como uma live pelo Facebook. uhum. E que deu Olha só. oportunidade de fazer. Então, naquele momento que estava todo mundo fragilizado, eu me agarrei àquela oportunidade e falei, é o momento de aprender. Uhum, Todos os nossos contratos cancelados 1, 2, 3, 4, 5 vezes, lembra? Às vezes porque, vai passar. Não passava, não podia uhum. fazer o evento. Então, a gente trabalhava para refazer os contratos e encaixar todas as datas. Lembra disso, Uhum. né, Ju? Até contrato a gente aprendeu a fazer, né? Porque você pega um Sim. contrato da internet, a gente nem sempre dá certo, não. Não. Aí tem cláusula faltando. E aí, quando com força maior, Covid, né? Todo mundo teve que Sim. incluir lá uma cláusula de Covid. Tem até hoje, né? Sim. Cláusula de força maior, de Covid e tudo mais. E aí você vai trabalhando e estruturando isso. Porque a gente Exatamente. tem que tirar o aprendizado de tudo, né? Sim, principalmente acho dos perrengues que a gente passa, eu acho que vem justamente para nos ensinarmos, para ensinar a gente a superar isso, né? E no Por isso que eu caso do falo evento, você teve mais retorno ou gastou mais pra estar lá? Desse primeiro? Gastamos, né? Gastamos muito mais, né? Muito Aí mais. podia até falar, isso aqui não é pra mim, Para né? desistir. Vou desistir, credo, né? Não venho noivo, gente. Meu trabalho é tão impecável, tão maravilhoso, né? Só Mas gastei dinheiro, não vou mais fazer isso. E não, quantas vezes, né, você não deve ter feito algum bolo por um valor bem menor, pra você ter um super. portfólio. A gente fez um outro evento junto lá na Chile, né? Num restaurante que tinha lá, Sim, lembra? era pequeno, menor, né? Mas eu Menorzinho tinha e até tal. esquecido. Então foi bem legal também a Sim. experiência, tudo pra gente forçar a ter esse contato com os noivos, E né? principalmente a conversar com Com fornecedores, né? fornecedor. Às vezes Porque o relacionamento era muito melhor com os fornecedores ali, esse networking. E não é disso, que daí quando a gente conversa com os fornecedores, você vê que todos passam pelos mesmos perrengues que a gente. Porque é Exato. muito fácil você olhar a vida dos outros, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. Então, você olhar e achar que na vida da outra pessoa, principalmente na fase que a gente está em redes sociais, tudo é perfeito. Eu gosto de colocar, às vezes, os perrengues que eu passo no ateliê, Uhum. que às vezes o projeto não dá certo. E daí, o que você faz? Você tem que Exato. ter o plano A. Esses dias mesmo, um cerimonial, esse bolo aqui mesmo. Deu um monte de problema no começo. O projeto estava decidido. E Uhum. eu aceitei ele numa segunda-feira para ter ele pronto no final de semana. Então, era uma torre de macarrons e Uhum. com a base de bolo cenográfico e as rosas. Daí, o Gui me falava, Solange, não precisa fazer. Pega o que você tem pronto. Eu falei, não, eu vou me desafiar. Eu quero fazer as rosas Uhum. porque eu quero que fique perfeito. Ele me ligava, ele falava, para. Eu falei, Gui, vamos desligar o telefone que eu vou trabalhar.
Ele falou, mas e se não der? Eu falei, vamos fazer o seguinte, isso era de quinta para sexta, e o evento era no sábado, 15 anos no Castelo Reale no sábado. Eu falei, vamos desligar, deixa eu trabalhar, amanhã de manhã eu te prometo que eu ligo, e se eu não tiver, o plano A não tiver dado certo, nós vamos para o plano B, para o plano C, mas vai dar certo. Não Ele tem falou, tá como bom. não dar, né? E eu chamo ele de meu filho do coração, que é um querido. Daí, no outro dia de manhã, eu falei, olha, deu certo, eu consegui fazer as rosas, então pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, confia. Ele ficou tão sossegado que ele não me ligou mais, ele não se preocupou mais, e por isso que eu falo, essa emoção de você entregar o trabalho é muito gratificante. Eu saí do evento lá do Castelo Reale, corria lágrimas, porque eu pensava, eu agradecia, eu sou muito de agradecer, porque pedir todo mundo pede, né? E agradecer, às vezes, a gente esquece, né? E quando você almeja alguma coisa e você alcança, de repente você esquece que um dia você fez aquele pedido. Exatamente. Né? E você agradeceu por isso? Aonde que nós estamos e aonde nós estávamos? Quanto a gente já percorreu e quanto a gente cresceu? Então, eu tenho para mim, assim, todas as noites, antes de dormir, eu faço as orações e, no mínimo, 10 coisas eu tenho que agradecer. Uau. E você começa a agradecer as pequenas coisas que você vê que tem muito mais de 10 para agradecer. É um hábito que você assim cria e você fala, nossa, quanta coisa boa, né? Exato. E eu lembro que um dia eu perguntei para uma pessoa, o que você tem de bom para agradecer? Não tem nada de bom. Eu falei, como não tem nada de bom? E aquilo me chocou. Falei, como você não tem nada de bom? Poxa, a pessoa não vê que ela acordou, que ela tem a oportunidade, ela acordou naquele dia. Ela tem várias oportunidades, o que todo mundo tem. O que tem de diferença dela para mim? É o acreditar. Aonde você vê empecilho, eu vejo oportunidade. Sim. Né? Então, a maneira que você enfrenta os problemas. A pessoa não vê nenhuma coisa boa no seu dia. A vida, os filhos, a família, a casa, a cama, a comida que ela teve, nada disso importa. O que a pessoa está querendo? É algo muito além, inalcançável, mas por que você não agradece pelas poucas coisas, pelas grandes coisas que você tem, que a vida é uma delas, né? São as principais, né? A gente que inventa que é algo mais sempre, né? O material e tudo mais, mas E tudo isso acho que veio muito, se enalteceu muito em mim quando veio o diagnóstico do câncer, né? Vamos falar um pouquinho? Vamos falar de temas sensíveis? Conta pra nós como é que foi esse processo, você acordar, descobrir que, né, da doença e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, tenho certeza que vai ajudar outras mulheres com a sua história. E até hoje, as pessoas que me acompanhavam viam nos stories que eu colocava, acompanharam, mas tanto no meu feed, o meu Instagram está desatualizado por causa do processo do tratamento, né? Eu lembro de uma ligação que você fez para mim. Que eu chorava. Que me contando. Então, foi assim, eu tive vários probleminhas já na pele e no braço, pena que eu tô mas eu tenho um cortezinho aqui, que apareceu uma coisa na pele. E que eu fui no dermatologista, e do dia que eu fui tirar esse problema na pele, ele falou, isso é ele falou um nome que eu nem me lembro. E daí eu falei, tá, falei, o que é? Ele falou, nós vamos tirar e vai para biópsia. Eu falei, como assim? Ele falou, fica tranquila, vai para biópsia, se for câncer a gente trata e não sei o quê. Bem natural. Assim. E eu fiquei com o coração na mão, né? E eu falei, quando que a gente marca, qual hospital? Ele começou a rir, ele falou, não, é feito no consultório mesmo. Eu falei, como no consultório? Daí ele falou, se acalma, isso é uma coisa leve. Tu vê como Deus vai preparando, né? E eu tinha uma verruguinha no rosto também, e que me incomodava, e ele falou, vamos tirar já essa daí também. Eu falei, agora? Eu lembro que eu falei, doutor, eu sou muito medrosa. Eu morro de medo, eu não gosto de... Ele falou, calma. E o meu carro estava na República Argentina, na rua. E eu ia vencer o Star. Daí, quem é de Curitiba sabe, né? Nós temos que colocar o Star no carro, e eu falei, vai vencer e eu vou tirar. E eu tinha falado para ele que eu morria de medo. Eu liguei para o meu marido chorando que eu não ia fazer cirurgia nenhuma. Ele falou, Solange, não é uma cirurgia, uma cortezinha. Para mim, assim, era o mundo, né? Anestesia geral. Nossa, eu já estava pensando. Ele falou, não, você vai deitar na maca aqui, só vai... Eu falei, não quero ver nada. Ele falou, tá bom, eu vou colocar um óculos, você não vai ver.
Aí, quando eu saí, eu falei, só vou trocar o carro. Ele saiu, Ju, do consultório dele, a recepção estava cheia de gente, ele falou, você volta, hein? No mesmo, No depois que fosse pegar o carro? eu Aham. tinha que voltar para fazer, mas Ah, ele tá. viu que eu estava morrendo de medo para Uhum. ver, para contar como eu sou tão medrosa. Eu era, né? Tão Era. medrosa, por uma coisinha tão pequenininha, e Uhum. que daí ele tirou e ficou tudo bem. Veio daí, como eram dois processos diferentes, ele falou, quando vier a biópsia eu te ligo. Uhum. Eis que chega o dia que ele liga lá em casa. Quantos dias depois? Acho que uns 10, 15 dias, nem isso não deu. Ele ligou, e daí todo mundo, tava minha filha, meu marido, e todo mundo sabia que era ele. Eu peguei e sentei no sofá. Ele falou, então, Solange, aquele do braço e tal, não é nada. Aí eu sentei, ele falou, e aquele que a gente pensava que não era nada, da testa, era outro, um na testa e outro no rosto, se eu não me engano. Pois é, daí eu falei, pô, Ai, Deus. e não é nada. Então, eu já estava muito preparada que as biópsias que eu tinha feito não eram nada. Então, quando veio que eu descobri o nódulo no seio, foi um dia de eventos também, e quem é curitibano sabe que a nossa temperatura aqui muda muito durante o dia, né? Nós temos 4 estações no mesmo dia. Sim. E era um dia muito quente e no final do dia estava frio. E eu estava com uma blusa que era tipo decote redondo. E eu cheguei em casa, eu me joguei no sofá e estava muito frio. Daí eu coloquei a mão aqui no peito e fui descendo a mão. No que eu coloquei a mão aqui, eu falei, nossa, tem algo diferente. Uhum. Meu marido estava do lado e eu falei, coloca a mão aqui, tem um caroço. Mas eu acho que o jeito que ele falou me tocou tanto, porque ele falou, vai no médico. E eu era uma pessoa que eu não me cuidava. Nós tivemos a pandemia, faziam 3 anos que eu não ia no médico. Uhum. E aquilo me chocou tanto que daí, na segunda-feira, eu liguei para o meu ginecologista. A secretária dele falou, olha, isso era agosto, ela falou, só tem consulta para o final de setembro. Aí eu expliquei para ela, eu falei, não posso, eu tô com um nódulo no seio e aconteceu. Dá um jeito de me Dá atender. um jeito, ficou mudo o telefone, assim, ela não falou nada, ela falou, espera. Aqueles minutos de silêncio e tal, daí ela falou, tem uma desistência para quarta-feira agora, você vem? 11 horas, você pode? Eu falei, posso. Fui na quarta, o médico viu, ele falou, é bem suspeito, vamos fazer os exames, daí fui fazer mamografia, a ultra, e daí quando veio o resultado, veio que era altamente suspeito. Uau. Quanto tempo depois da pele? Que você tinha ido da pele? Uns 2, 3 anos, eu acho. Já tinha passado um Já tempo. tinha passado. Não, quando você estava me contando esse da pele, eu achei que era aí que você tinha descoberto. Não. Depois eu lembrei mesmo que você tinha falado do nódulo e tal. Aquilo é só porque eu já estava acostumada Já tinha, que... poderia acontecer algo. Não, eu não pensava nisso. Eu pensava que não era nada, porque como eu estava naquela expectativa que seria algo grave e veio que não era, então na minha cabeça eu já estava, tem um nódulo aqui, ele vai tirar, vai vir a biópsia e não vai ser nada. Então, para mim, eu tinha certeza que não ia ser nada. Na minha cabeça não ia ser, tanto que eu não me preocupei. E passados uns dias veio a biópsia, eu estava no shopping. E eu nunca esqueço, que, como eu falei, eu sou católica, né? E eu me emociono cada vez, peraí. Mas é por gratidão. Eu subi as escadas, nós íamos viajar, isso era uma quinta-feira, nós íamos viajar no final de semana para Medianeira, onde eu tenho Matelândia e Medianeira, né? E eu tenho agora 3 sobrinhas pequenas, naquela época eu tinha só 2. E eu fui para comprar presente para elas, para levar. E no que eu subo as escadarias do shopping, eu vi algo na lateral da escada rolante que me chamou a atenção, mas daí eu olhei para trás, eu falei, alguém perdeu e tal. Mas eu dei uns 2, 3 passos, foi como se alguém tivesse me tocado no ombro. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. Mas algo veio na minha cabeça, vai lá e pega o que está no chão. Eu fui lá, era um terço, uma dezena do terço, e tinha a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Tá, eu peguei, coloquei no bolso, tudo bem. Perdi e tal. Quando eu cheguei do outro lado do shopping, toco o telefone, eu olhei, eu tenho mania de não atender se eu não conheço. Não é só você, né, gente? Tenho certeza que muitos fazem isso também. Ninguém quer ainda mais for 011, né? Exatamente. Então eu olhei aquele número, falei, não conheço, não tá, porque quando é cliente meu, eu já coloco o nome, se é noiva, se é debutante. Não era ninguém que eu precisava atender, não era da família, eu pensei, não vou atender. De novo, aquela voz na minha cabeça, atenda. Entendi. E atendi, daí o meu médico, ele falou, oi, Solange, é o Dr. Tissot. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus,
Ele é meu médico há 20... Nunca tinha te ligado na vida. Não, ele acompanhou minhas gestações e tal, mas eu que ligava para ele, né? Não era ele que me ligava. E daí eu pensei, o que ele tá me ligando? Eu falei, deu ruim, né? Daí ele falou, então, Solange, você já recebeu a biópsia? Eu falei, não. Aí aquilo foi como o chão já começou a se abrir. Aquele silêncio. Aquele silêncio, sozinha no shopping, e aquilo... Daí ele foi falando, Ju, eu não escutava mais nada. Ele falou por telefone? Por telefone, porque ele achou que eu já tivesse pego o resultado da biópsia. Mas como eu te falei, para mim não ia ser nada. Então eu não fui atrás, eu não peguei. No dia marcado, eu não fui buscar. E ele, preocupado, como ele recebeu também no consultório, ele me ligou para dar andamento no tratamento. E eu nem tinha ido atrás. Daí, quando ele começou a falar, eu não lembro nada do que ele falou. Ele começou a falar e eu pensava, morri. O que eu fiz da minha vida? E chorava, e chorava, e chorava, e sozinha no shopping. Passava gente de um lado, do outro, e eu pensei, morri. E o que eu fiz, e tudo que eu queria fazer, e ter neto, e o que eu deixei de fazer. Sabe, passa em um segundo, acho que passa milhares de coisas na cabeça da gente. É incrível como a nossa mente produz tanta coisa, assim, em poucos segundos. Já projetou. Projetou tudo. Daí, ele terminou de falar, eu não tinha entendido nada. Eu falei, doutor, eu tô com câncer. Ele falou, está. Aí eu chorava, eu falei, e agora? Ele falou, anota um telefone. Eu falei, doutor, eu tô no shopping, eu não tenho onde anotar. Ele falou, eu vou te mandar tudo. Depois eu te mando pelo celular. Eu saí dali, entrei numa loja da Hope, abracei as 2 funcionárias que tinha lá e eu chorava. E uma das funcionárias ela falou, minha tia teve, e tentando me consolar, e eu chorava. Liguei pro meu marido, eu não conseguia falar com ele, e chorava, e ele falou, onde que você tá? Era final do dia, ele falou, tô indo aí. Eu lembro que ele me encontrou sentada na Decathlon, na Centauro. Tava ali, só chorava, e todo mundo pensando, o que essa pessoa maluca tá chorando ali, né? Mas ninguém veio falar comigo, e eu com a cabeça baixa, e as lágrimas corriam. E só pensando, nossa, eu queria dar curso, eu queria passar tudo que eu sei, não fiz, porque eu fiquei protelando, porque eu não acreditava em mim, porque eu achava que ninguém ia gostar do meu trabalho. Então, aquilo, falei, como eu fui burra, perdi as oportunidades que Deus me deu, e agora? Agora acabou. E o que você vai fazer? O teu tempo acabou aqui. Para mim, na minha cabeça, só vinha Foi isso. Foi só um... Decretou já. E foram 24 horas, assim. Desde a quinta-feira até na sexta-feira de tarde, eu lembro que eu fui na Caetana Customizados. A dona Caetana, a Dani e a Mari, elas me receberam tão bem. Elas sentaram comigo, me abraçaram, me acolheram tanto e me deram imagem da Nossa Senhora Aparecida também. E eu levei aquilo para minha casa e elas me deram uma oração. Elas falaram, faça essa oração e você vai ser vencedora. E elas tinham passado um problema na família também e que, como você disse, às vezes você é uma luz no caminho de outra pessoa, né? Exato. E aquilo eu fui para casa mais motivada, assim, mas mesmo pensando, poxa, acabou. Aí fomos viajar e eu vi as minhas sobrinhas, 2 toquinhos, e eu acho que elas me encheram tanto de energia e eu tentei contar para minha mãe, para os meus parentes lá, e não tive coragem, eu não tive oportunidade de contar pessoalmente. E tentei, por 2 vezes tentei e não tive essa oportunidade. Eu falei, sabe uma coisa, eu não vou contar para ninguém. E vou voltar para casa, vou fazer o tratamento e ninguém vai saber. Daí o meu marido falou, e você acha justo isso com você? Né? Você vai sofrer, vai passar por tudo sozinha, sem contar para ninguém. Eu não queria contar para minha filha, nem para o meu filho, né? Mas para minha filha, no outro dia, antes de eu viajar, eu contei. Aí eu pensava que ela não sabia, e ela já estava sabendo, meu marido tinha contado, e ela me abraçou, ela falou, o meu marido... Quando o meu marido soube também, ele falou, você não está sozinha. Então, essa palavra, você não está sozinha, é muito forte. Às vezes a gente acha, né? Poxa, estou sozinha, eu não tenho ninguém. A família aí, primeiro, o meu marido, depois os meus filhos, eles me acolheram tão bem que foi assim... É inexplicável a força que vem da família. Por isso que eu falo, o meu maior tesouro é a família, é por eles, foi por eles, né? É que eu queria ver, eu não queria que ninguém sofresse. Eu falei, eu sei o que eu estou sentindo, mas eu não queria que eles sofressem, porque eu tive uma história com meu pai, vendo meu pai sofrer, então eu não queria que meus filhos passassem por isso. E daí, quando nós voltamos de Medianeira, foi como se voltasse outra pessoa.
Eu acho que as minhas sobrinhas encheram tanto, aqueles toquinhos, a Lorena e a Maitê encheram o meu tanque de energia, que eu voltei e na terça-feira nós tivemos conversa com o Dr. Cleverton, da Oncoclínica, um amor de pessoa, aquela pessoa que senta, olha bem nos teus olhos, conversa, explica. Daí eu me senti segura, sabe aquela coisa assim que o meu marido estava do lado, a Amanda queria ter ido junto também, a minha filha, mas eu falei, calma, vamos só 2 agora e depois vocês acompanham também. Então ele explicou, ele falou, calma, você vai fazer a cirurgia. E eu já queria saber tudo, o que ia acontecer e tal. E ele falou, não, primeiro nós vamos operar. E eu não sabia de nada. Depois, agora eu entendo que primeiro a cirurgia, como o nódulo era pequenininho, era 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro. Então ia tirar um quadrante, porque tem que tirar tipo de 5 centímetros para não chegar perto do nódulo, né? Eu não entendia nada daquilo. Então eu lembro que eu olhei para ele e falei, doutor, tudo que o senhor falar eu vou fazer, porque eu quero viver. Então era outra pessoa que estava presente ali na frente do médico. E eu queria saber depois o que ia acontecer. Ele falou, não, o primeiro passo é fazer a cirurgia, pode ser que para por aí. Tá bom, eu acreditei, eu falei, então, vamos fazer a cirurgia. Fiz no dia 20 de setembro. Aí foi para a biópsia, no dia da cirurgia eles fazem um corte nas axilas. Depois que fui entender também, né? Eu nunca tinha passado por isso, então eu não sabia. Visto nos linfonodos se tem células cancerígenas ou não. E foi detectado que tinha, por isso que eu tive que fazer químio. Daí, quando veio o resultado, fui lá no médico de novo e ele falou, Solange, você vai ter que fazer químio por causa disso. E eu sei que foi assim um processo, eu aceitei, né? Ele falou, eu quero que vocês vão até o hospital para ver o centro, lá o setor de químio, né? Para você conhecer as enfermeiras, se familiarizar e para você não ter aquele choque quando você for fazer a primeira vez, porque as pessoas, ele falou, é normal, é um lugar acolhedor e tal, mas para você estar familiarizada com o local. E nós pegamos e fomos. Estava eu, Amanda, minha filha e o meu marido. E nós entramos lá, e quando eu entrei, era assim, tipo, aonde você está, as enfermeiras me atenderam, e do lado esquerdo, um corredor cheio de cadeiras azuis, pessoal sentado, meu marido estava atrás de mim, Amanda do esse lado aqui. Quando eu olhei para cá e vi aquelas pessoas e vi as pessoas recebendo medicamento, os olhos encheu de lágrimas. Eu fiquei emocionada porque eu lembrava do meu pai. E o meu pai falava que ele precisava fazer hemodiálise e ele falava que se ele tivesse que fazer, ele preferia morrer. Tanto que ele fez a cirurgia para colocar a fístula e fazer hemodiálise e ele morreu naquela semana. Ele colocou a fístula numa quinta, no domingo ele faleceu. Então aquilo foi muito marcante para mim, ver aquilo. Só que daí quando eu olhei para o lado, a Amanda com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu lembrei, o que eu passei com meu pai? A minha filha agora estava ali. O que eu quero passar para minha família? De que forma que eu quero passar? Eu quero que ela tenha essa mesma dor de ver o pai sofrendo? Ou eu quero passar para os meus filhos e para todos que é possível? Se você acreditar, é possível. Tem um monte de gente que acredita e que você pode sair disso. Você tem um Deus que é muito maior, né? E se você tem fé, por que você está com medo? Aí lembrei do que o João Eduardo falava, só vai, mãe, quando eu pulei de tirolesa lá, né? Só vai. Eu engoli o choro, olhei para Amanda e falei, nós vamos passar por isso, tudo bem. Aí fiz a primeira químio, e olha as datas interessantes, como é prova de Deus. A primeira químio, ele falou, eles vão te ligar para marcar. E eu estava em casa, sozinha, e tocou o telefone, o hospital marcando, eles falaram, vamos marcar a tua primeira químio por dia 13 de novembro, de 23, né? Aí eu pensei, não, dia 13 de novembro, não. No que eu falei não, que eu não podia, e não podia porque a minha filha estaria fazendo 25 anos naquele dia. Falei, eu não vou fazer isso com ela, fazer a químio no dia do aniversário dela, né? E falei que não, caiu a ligação. E tentei ligar de novo para o hospital e não dava. Aí ela estuda na Federal, eu esperei ela vir. Ela chegou, eu falei, Amanda, me marcaram para o dia 13, mas é o dia do teu aniversário. Ela foi, daí, vamos, né? Eu falei, não tem problema para você? Ela falou, não. Então, eu me preocupei em fazer ela passar por aquilo de uma forma leve. Eu escrevi um texto
para ela, falando da importância que ela tinha na nossa vida, como a vinda dela e do João Eduardo mudou a minha vida e do meu marido, e eles eram as principais coisas que nós tínhamos. Era por eles que a gente fazia tudo. Era por eles que a gente vivia, era por eles que a gente se sacrificava. Então, quem tem filho entende disso, né? Muito. E eu liguei para 3 amigas dela, que são desde quando ela era pequena, são 4 amigas, né, inseparáveis. E falei, olha, eu vou fazer a quimio e eu gostaria que vocês estivessem juntas. E eu vou pegar um buquê de flor. Então, Olha só. o meu projeto não era que eu ia receber a quimio, e era a quimio vermelha. E que a quimio vermelha é muito mais forte. Então, de 15 em 15 dias, eu ia fazer 4 químios vermelhas e que poderia cair o cabelo e tal. Então, eu falei... Eu não estava preocupada com aquilo. Eu estava preocupada em Amanda passar de uma forma leve e ela ter um momento especial naquele dia. E eu estava com o celular, é muito pertinho as coisas, assim, eu fico sentada aqui e tem uma cadeira do acompanhante que vai do lado. E ela estava do meu lado e eu com o celular pegava assim e eu virava assim para ela não ver o que eu estava falando. Uhum. Daí ela falou, o que a Gi está falando contigo? Eu falei, nada. E era eu que estava falando com as meninas, com as amigas dela, para programar toda a surpresa. Daí, quando elas falaram que estava lá no hospital, na Senhora das Graças, já com o buquê de flor, que eu podia falar para Amanda ir. Daí eu falei, Amanda, vai lá na recepção, vou fazer o que lá? Eu falei, só vai lá, a hora que você chegar lá você vai entender. Quando ela chegou lá, as meninas convidaram ela para tomar café e tal, e nisso entra o medicamento na minha veia. E tem um dos remédios que era assim, eu falo até que era bom, porque a gente cansa demais e aquele remédio dá tanto sono, era um antialérgico. Era engraçado, tomava, entrava na veia, 10 minutinhos depois eu estava dormindo. E se eu estivesse respondendo alguém, eu tinha que fazer ligeiro, porque eu sabia que eu ia dormir. Não conseguia ficar acordada. Então eu dormi e a Amanda saiu para ir para o café dela. Quando voltou, eu estava dormindo. Então foram 4 sessões de quimio vermelha. A segunda marcaram, era dia de Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro. E era no Hospital Nossa Senhora das Graças. A terceira, dia do aniversário da minha mãe. Nunca fui eu que marquei. Sempre eu saía, eles falavam, vamos marcar a próxima. Aí foi no dia 11 do 12 de 23, aniversário da minha mãe. Aí, como veio o Natal e Ano Novo, eu perguntei, doutor, eu posso pular uma semana para ir para Medianeira e ficar com a família? Ele falou, você está tão bem. E toda semana eu tinha que fazer exame de sangue, furar ali e fazer exame de sangue para ver como que estava a imunidade para conseguir ver se o organismo estava tudo bem para fazer a químio. E aí ele falou, você está bem, pode ir, dá uma semana de folga e você vai fazer no começo de janeiro. Aí ligaram marcando dia 3 de janeiro, dia do aniversário do meu filho. Meu, não acredito. Tudo. Então, Caramba. Ju, não é sinal de Deus. Eu olhava e eu falava, o que que eu... Isso é para que tudo isso? Para que... Não tinha gente assim que pensava, nossa, ela está sofrendo. Eu falava, gente, é tanto sinal de Deus que eu estava vendo... Que só trazia mais certeza de que você ia sair dessa. Era para alguma coisa, era para... Tinha um motivo maior, tinha um objetivo maior em tudo isso. E não era eu, né? A causa de Deus, eu falei... Às vezes as pessoas falam assim, escreve certo por linhas tortas, né? Você desvia o caminho e você sabe, Ju, quanto que eu queria ter o meu ateliê, né? Sim. Quanto que eu lutei, tanto que uma das coisas, né, Ju, quando você montou a loja lá, era para ter a vitrine dos bolos cenográficos junto com a Ju. Sim. E o espaço a gente definiu que acho que não seria o suficiente, porque ia ficar muito pequeno, o bolo era muito grande, acabou não dando certo, né, Ju? Sim. E daí, quando eu voltei um dia, fui de Uber e fazer um exame, voltei no prédio onde que eu moro, moro do outro lado da rua, no prédio da frente, mais de 20 anos eu moro lá, nunca apareceu uma sala para alugar. E eu cheguei, como eu estava de Uber, olhei para cima, assim, uma placa de aluga-se. Eu cheguei em casa, falei, eu fazendo químio, né? Eu pensei, poxa, será que é o momento? Daí eu falei para o meu filho, e o meu filho, de novo, ele falou, mãe, só vai, liga, o que você tem a perder? Ou não, você já tem, né? Vai atrás do sim. Falei, tá, eu vou ligar.
liguei já no outro dia, fui ver a sala, um mês depois eu estava com o ateliê, fui começar a fazer as radioterapias, foram 20 sessões, então eu terminei no dia 19 de junho de 23, no dia 20 de junho, o rapaz dos móveis, da vitrine e tal, terminou de montar os móveis. Então, assim, eu vi tanto a presença de Deus naquilo tudo que eu estava passando, que eu nunca mais chorei. Eu chorava, sim, chorei, é o que eu falo, eu choro muito de emoção, né? Porque quem tem fé, você superar tudo isso traz emoção, sabe? Porque você tem fé, você acreditou. Deus te tirou de um lugar e Ele tem um propósito na vida da gente, mesmo a gente não sabendo. Então, é você se entregar de coração e falar, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Então, eu acreditei. Vocês perceberam uma coisa, gente? Eu só ouvindo aqui, a Sol. Em nenhum momento você falou que foi tão difícil, Ju. Foi doloroso, foi terrível a medicação, sei lá, os efeitos colaterais que deve ter tido, né? Deve ter tido bastante. Então, você começa a perceber como a tua atitude frente ao que você passou fez total diferença. E mostra o propósito de Deus tá aí. Vocês conseguem enxergar o propósito na vida dela? Mas eu Que lembro é que eu te falei transformar na vida de outras pessoas. E você não tá você não reclamou. Você não reclamou em nenhum momento do que aconteceu com você. Lembra que eu te falei antes de ver as oportunidades? Você tem oportunidade. E o que eu vi? Eu pensei, por que eu vou chorar se eu estou tendo a oportunidade de estar num centro... Ju, tu consegue ver por que Deus me colocou em Curitiba? O meu pai morava numa cidade pequena que não tinha tratamento para ele. Eu estava num grande centro e tinha tudo ao meu alcance. Eu tinha uma família que estava do meu lado, eu tinha amigos, eu liguei para a Ju. Quantos amigos se aproximaram e você não está sozinha? E às vezes a gente tem medo de falar para alguém e acreditar, porque eu acho que o ombro amigo... Assim, gente, é tão gostoso você saber que você não está sozinha. Por mais que a gente se sinta empreendendo e tal, mas quando você passa uma dificuldade, quantas mensagens eu recebia dizendo, você não está sozinha, eu estou aqui. Tanto que eu falo para o meu marido isso. Às vezes porque ele fala que ele não consegue dar uma palavra de alento quando morre alguém e tal. Eu falei, não precisa. É só você falar para a pessoa, eu estou aqui para o que você precisar. É o que vocês falaram para mim. Você não está sozinha. Então, essa palavra, você não estar sozinha, tem tanto significado e traz tanto acalento para a gente, que eu sabia que eu não estava. Então, como que eu queria enfrentar? Me reclamando, vendo o lado negativo das coisas, que nem quando caiu o cabelo. Eu não chorei, Ju. Eu tenho um vídeo, depois eu vou postar, eu não tenho esse vídeo em lugar nenhum, mas eu postei nos stories quando aconteceu. Eu lembro que passou uma novela da Carolina Dickmann, Sim, ela nossa, eu carecã. chorei horrores Então, com aquela cena. Eu pensava, vai ser assim, eu vou me derreter e chorar, porque imagina o cabelo. Ju, lembra que eu era uma pessoa assim, quando você passava, vem aqui cumprimentar o povo, que você estava em live, eu falava, não quero. Só vamos fazer tal coisa. Não vou aparecer. Sim. Né? Eu sempre queria ficar escondida. E foi assim, caiu o cabelo, quando caiu o cabelo, eu falei, bom, eu tinha um cabelão comprido, e que eu ia falar, eu não ia, se me convidassem para tal coisa, que nem hoje. Eu tô aqui com a minha unha, não é mentira, tá aqui, ó, tá descascada, eu não iria, eu não viria porque a unha tá descascada. Ou de repente você nem viria, você nem aceitaria o convite. Exatamente. A Sol, aquela atrás Sol, não viria. Não viria. Ou eu tô gorda, ou o cabelo branco tá aparecendo, porque eu tinha cabelo branco, aparecia, eu não iria. Então, eu era muito assim, não vou, e colocava tudo em empecilhos. Cheio de defeitos, né? Quantos empecilhos você coloca na sua vida? E isso é real, isso tem importância na vida quando você vê que você pode perder o que você tem de mais importante, que é a sua vida. O que tudo isso tem de importância? O cabelo branco, você vê que agora o cabelo tá branco e eu assumi. E tá lindo. E o corte tá lindo também, que não é um corte, né? Não é um corte. Eu falei pra Ju, ele cresceu, eu só cortei quando ele começou a crescer. Engraçado que ele veio penugem, como se fosse braço. Porque eu perdi tudo, gente, perde tudo. Fica sem cabelo nenhum. E você não chorou? E qual foi a sua reação? Não, porque quando nós fomos, eu senti muita dor. No último dia que eu fiz a última químio, não, a segunda químio, quer dizer,
que é muito rápido o efeito da quimio. Eu fiz a primeira no dia 13, no dia 27 eu fiz a segunda. No dia 26 começou a cair. E eu falava pro médico que o meu cabelo não ia cair. Ele falava, vai cair. Eu falava, não, não vai cair. Eu falei com Deus, ele não vai deixar eu. Ele vai me usar como um exemplo para as pessoas que não... Ó, não caiu, ela teve fé, não caiu. Então, e quando eu vi começar a cair, no domingo à noite, passei, começou a cair. Daí eu olhei para o meu marido e falei, ó, já está caindo. Você vê o cabelo? Eu falei, tá, tudo bem. Vai cair, ótimo. Então, vamos enfrentar, vai cair, tá Já bom. que vai cair, beleza, aceito. Aceito. E o que eu vou fazer com isso, né? Daí fui fazer a outra químio na segunda-feira. Daí falei para a enfermeira que já tinha começado a cair. Ela falou, Solange, vai cair mais ainda. Agora é muito rápido. O processo para você perder todos os cabelos é muito rápido. Ela falou, e você vai ver que o cabelo vai começar a doer. Quando ela falou isso, eu pensei, imagina que cabelo dói, né? O couro cabeludo vai doer. Daí eu peguei e ainda fiz, não dói aqui, dói quando eu te puxo, né? Ela falou, dói porque seca o bulbo capilar e aquilo fica como se fosse espinhos. Tanto que nessa Páscoa, na Páscoa do ano passado e essa, eu pensei em Jesus, né? Como ele sofreu com aqueles espinhos na cabeça. Porque, assim, é muito espinhos que eu tinha na cabeça. Todos esses cabelinhos eram como se fossem micro espetinhos na minha cabeça. Então, começou a cair. Na segunda, eu fiz outra químio, começou a acelerar. Então, na segunda, eu fazia. Na terça, eu estava super bem. Eu trabalhava. Na terça-feira, eu ia buscar bolo. Na quarta, eu estava de cama. Na quarta, quinta, sexta de manhã, eu começava a melhorar. No sábado, eu ia andar de moto com meu marido. Meu Deus, do céu. Assim, o andar de moto trouxe para mim, e é outra história bem longa também, que eu morria de medo de andar de moto. Mas Tirolesa, né? Tirolesa, Que foi antes, inclusive, né? foi bem antes. E era um momento que era do meu marido e Deus, assim. Você vê, andar na natureza com moto, e eu que morria de medo de andar de moto, era um momento de eu rezar. Eu nunca rezava tanto como eu estava em cima da moto, porque o medo faz a gente ter fé, né? Você buscar Deus. Então eu ia e estar na natureza é diferente de você passear de carro. E eu queria andar de moto. Então no sábado era o meu dia, sábado e domingo eu queria andar de moto. Passando por tudo isso que você estava passando, você Doía trabalhava, o corpo. daí ficava de cama, andava de moto, trabalhava, ficava de cama. Mas então, você tem 7 dias na semana, 2 dias e meio você está bem, e 4 e meio 2 dias e meio você está mal, e 4 dias e meio você está bem. Em que você vai focar? Nos 2 e meio que você está mal e reclamar por aquilo, ou vai agradecer os 4 e meio que você está bem e que você pode andar e que você pode trabalhar? Então eu via isso. É o que você falou. Foi difícil? Foi. Não é fácil. Quem passa por isso sabe todo o processo. É dolorido, dói a cabeça, eu senti muitas dores, sim. Mas eu vi aquilo, eu só esperava que aquilo ia passar. Eu tinha certeza, eu esperava o momento de passar. Comida, gente. Comida não ia, eu sei que eu tinha que comer, eu tinha que me alimentar bem. Então, a alimentação era muito restrita, a gente tinha que cuidar demais, porque qualquer bactéria que entra no organismo era prejudicial. E tem uma história muito... O que podia comer, o que não podia? Eu acho que até o churrasco eu não podia comer. E não por causa da carne, é por causa da fumaça do carvão, que eu nem lembro de explicar direito, até o meu marido acho que sabe bem melhor que eu, mas é o carvão que causa uma substância lá e que podia prejudicar. Então, não podia. Churrasco eu morria de vontade de comer, eu não podia. Então, almoçar fora tinha que cuidar muito, então eu não ia mais almoçar fora. Então, todos esses cuidados eu tive. As pessoas, quando me vê, pensam, ela não passou nada disso. Não, é porque eu não lembro do sofrimento. Eu não quero lembrar do sofrimento, eu quero lembrar da superação. Eu quero lembrar o que aquilo trouxe para mim e como a Solange se descobriu. E nós estávamos falando de cair o cabelo, né? Começou a doer demais e foi uma quinta-feira de noite, eu levantei, eu estava dormindo, porque daí era o dia que eu passava mal. E eu levantei umas 9 horas da cama e estava o meu marido, minha filha, o meu filho e a minha futura nora. Estavam todos em casa e eu desci as escadas, sentei na escada e eu puxei o cabelo assim, eu com 2 maços de cabelo na mão, todo mundo meio que chorando. Aí eu olhei para minha nora, ela chorando, e eu falei, não precisa chorar, eu estou bem. Então, a força minha era muito maior para acalentar a minha família do que eu me sentir vítima. Eu não me sentia vítima em nenhum momento. Eu via a oportunidade que eu tinha de sair daquilo, e eu queria sair daquilo.
Eu falei, eu quero viver, e isso era real, eu quero viver. E como que eu quero viver? Se você quer viver reclamando? Como que você quer viver? Entendeu? As pessoas falam, eu quero viver, mas reclama se está chovendo, reclama se está... Gente, dá graças a Deus que a chuva está ali, que o sol está aí, que está quente, que está frio, entendeu? Tem coisas piores, né, que você tem que passar. E aquela dor estava me incomodando. E eu falei, eu não aguento mais, gente. Quem tem coragem de cortar o meu cabelo? A Amanda, o João Eduardo falou, não, eu não, eu não. Eu falei, agora. Daí a Amanda pegou, falou, mãe, vamos ligar para uma amiga nossa, Mara, né? Ela tem salão, ela é terapeuta, ela fez várias terapias em mim, em Barra de Axis. Foi uma mão na roda, me ajudou muito. E ela falou, vem aqui em casa. Então, eram quase 11 horas da noite. Ela se virou para pegar a tesoura e arrumar as coisas para cortar o meu cabelo. Eu peguei a tesoura que estava na minha frente e ergui meus cabelão, que era mais comprido do que o teu. Ergui os cabelos e comecei a cortar. Quantas vezes você já não teve vontade de fazer isso? Né? Eu vou cortar meu cabelo. Que vontade de testar, né? Eu falei, eu ia perder mesmo, né? O que eu estava perdendo? Era a oportunidade. Então, sabe essas coisas assim? Vamos brincar com isso, né? Cortei. Daí eu nem vi que a Amanda começou a filmar. A Amanda estava atrás de mim e começou a filmar. E eu fui testando. Cortei aqui. Daí quando a Mara virou para mim, ela falou, você já está cortando? Eu falei, sim. Aquela vontade que eu sempre tive de vontade de cortar o cabelo em casa para ver como que vai ficar, né, e tal. Eu falei, agora, oportunidade, ele vai sair mesmo, né? Daí ela falou, então vamos brincar? Daí ela cortou primeiro de um lado, aí depois do outro, e foi fazendo moicano e tal. Então foi muito leve. E ela não quis passar, que nem da Carolina Dickman, começar daqui. Então ela começou de trás. E quando chegou na frente, que eu me olhei, detalhe, eu estava com o olho roxo porque tinha quebrado uma raiz de um dente. A pessoa toda ferrada da vida, né? Olho roxo, eu tenho cara redonda já, né? Eu estava mais redonda ainda de tanto remédio, então eu era uma traquina. Bem redondona, me olhei careca. Ju, eu te juro, eu me olhei, eu me enxerguei. Sabe o que é a pessoa se enxergar? É emocionante, assim, quando você se vê... Antes eu me achava feia, gorda, e eu estava perfeita antes, né? E quando eu estava no momento mais ferrada da minha vida, foi que eu me enxerguei. Uau. Assim, daí eu coloquei a mão no rosto, eu vou te mandar o vídeo, eu coloquei a mão no rosto, eu falei, eu me gostei, até que eu me gostei. Aí a Mara falou, eu te falei que você tem uma cabeça boa, uma cabeça redonda, você vai ver no vídeo, ela fala, uma cabeça boa, uma cabeça redonda e não sei o quê. Aí a minha sensação foi, e agora? Chegar em casa, como que vai ser a reação do meu marido? Porque todo mundo fala, tem marido que abandona a mulher e não sei o quê. Eu sei o marido que eu tenho. Eu falei, mas eu fiquei com medinho, assim, de mostrar eu careca, né? Eu tava sem cabelo. E daí, como que vai ser? E foi tão emocionante chegar em casa 11 horas da noite, abrir a porta, ele estava sentado no sofá, ele me olhou. Ele falou, que linda! Olha só. Assim, foi tão emocionante que eu chorava de emoção de ver que eu Por ter esse maridão. Sim, então é emocionante. Eu tenho muita gratidão pelo marido, pelos filhos, pelos amigos. Só gratidão, entendeu? Por tanto amor que eu recebi. O pessoal, as enfermeiras, assim, foram todas as pessoas. Todo esse amor que a gente recebe e que você, às vezes, não dá valor, né? Eu falo, a pessoa está aí. Então, quantas vezes você agradeceu? Pelo marido, pelo filho, pela casa? As pessoas estão aí. E se elas faltassem, o que seria? Então, às vezes, a gente esquece de agradecer. Tem uma história que, assim, se você não tivesse essas pessoas, se elas te faltassem no outro dia, se você acordasse e não tivesse, porque você não agradeceu. Acho que assim, se tudo aquilo que você não agradecer for tirado de você, para e pensa, né? A vida, a casa, a família, né? Tudo. Então, aí que veio essa construção de agradecer as pequenas coisas. Então, hoje, ser convidada para estar aqui contigo, nossa, eu agradeci tanto. Eu estava numa correria, eu não me preparei, a gente, o que eu vou fazer e tal, aquele medo. Eu falei, só vai, né, mãe? Só vai. Só vai. Ia te contar outra história lá no hospital, quando terminou a químio, todas as vezes que a minha filha ia me buscar, ela trabalhava até um certo horário, eu ia de Uber,
e eu falava, gente, eu tô bem, não precisa ficar comigo. Então só vão me buscar, né? E eu dormia, eu falei, eu vou estar dormindo mesmo. Então ela saía do trabalho lá em São José e ia direto me buscar. E quando eu acordava, eu olhava do lado, as enfermeiras até falavam que elas ficavam esperando a Amanda chegar porque sabia que ia ter uma flor. Quando terminou as químios, eu tinha um jardim em casa, que ela sempre passava, ela ia almoçar e comprava uma flor pequenininha. Eu falo, gente, não é você ter um buquê de rosas, sabe, uma coisa grande. Pode ser uma florzinha colhida ali. Ela passava, ela comprava um vasinho diferente de flor, e era pequenininha. E uma flor diferente cada vez. E eu levava para casa, eu cuidava. No final das 16 sessões de químio, eu tinha um jardim. E daí, no dia que eu terminei, foi no dia 9 de abril de 23, tu vê que eu não esqueço as datas marcantes de coisas boas. As ruins, mesmo que as pessoas podem achar que foi ruim, eu vejo como oportunidade, então marcou para mim. E no dia 9 de abril foi a última químio. Eles dão um certificado de vitória, e daí foi o meu marido, os meus filhos, e com um buquê, daí foi o buquê grande e com um bolinho. E o bolinho estava escrito, até que enfim acabou essa merda, uma coisa assim. Aquele bento cake, né? Então, a gente via e brincava com isso, sabe? E foi muito emocionante. Eu abraçava aquelas enfermeiras assim, porque o amor que essas enfermeiras têm para todos os pacientes, e não é só comigo não, é com todos, eu via o amor delas com todo mundo, né? E a reação que as pessoas tinham é diferente cada uma, o sofrimento é diferente, se talvez outra pessoa passe, por isso que eu acho que a mensagem é muito como você enfrenta os desafios que te aparecem. Pode ser leve, não foi fácil, mas poderia ser leve no sentido de como você enfrenta isso. A Mara me ensinou muito isso nas terapias, nas barras de Axis, a gente faz essa terapia de como o organismo recebe tudo isso e como você pode se sair disso. Claro que primeiramente é Deus, né? É Deus acima de tudo, então a fé que você tem é aquilo que vai te mover. E daí você colocar as pessoas que fazem o bem aqui na Terra, que Deus colocou para te ajudar. Sabe aquela coisa tem uma historinha do cara que chegou no céu, morreu porque estava se afogando, e ele pedia, Deus, me ajuda, e ele mandou bombeiro, mandou não sei o quê, e o cara não queria. Morreu, chegou no céu e falou, Deus, você não me salvou? Mas Deus mandou quantas pessoas para salvar ele, e ele não se agarrou às oportunidades. E eu lembrava muito dessa história. Quantas pessoas eu tinha que me agarrar, que Deus mandou. Então, os médicos, enfermeiros, amigos, família. Se eu for falar o nome de todo mundo, com certeza eu vou deixar alguém de fora, né? Então, eu só tenho que agradecer assim imensamente. E tudo isso me trouxe, voltando para o empreendedorismo, sabe, você tem desafios, nem sempre vai dar certo. Mas eu vejo assim hoje, que nem no final de semana, eu tinha um bolo para fazer que era de um laço, e a menina queria um laço que tivesse brilho no laço. E a técnica que eu ia usar não deu certo. E o bolo eu tinha que entregar naquele sábado, e já era, acho, sábado de manhã. E eu com meu marido lá, e me ajudando e tal, e eu tentando fazer aquela técnica, e não estava ficando brilho. Veio uma coisinha na cabeça, falei, quando a gente tem muitas técnicas, com o passar do tempo você vai criando e sabe várias técnicas, eu falei, eu tenho um pó perolado comestível, os pós que é usado, porque, gente, todas as pétalas, que esse bolo é todo branco, mas as pétalas que eu pinto são pós comestíveis, da Luli Candy, que é usado na confeitaria. Então, o material que eu uso é muito da confeitaria. Quando eu digo que eu me espelho muito na confeitaria, é isso. E eu lembrei daquele pó perolado. Peguei, passei o pó, gente, o laço ficou tão lindo que eu passava e eu falava, meu Deus, muito obrigada. Sabe aquela coisa, o Deus está o tempo inteiro com você. Basta você silenciar um pouquinho, respirar fundo e pensar tudo que você aprendeu, que técnica que eu vou usar aqui agora? E o que vai dar certo? Porque nem tudo que a gente projeta pode dar certo, mas você sabe, está em você. E se você acredita e tem Deus que te guia, vai vir a inspiração. A inspiração, o que é? Para mim, é Deus falando comigo. Sim. Né? E o bolo ficou lindo. Aquela vozinha no coração, aquela sensação, igual você falou do caminho, né? Vamos mudar a rota aqui? Vamos atender essa ligação?
Então, vamos pegar aquele ali na escada, né, que tava caindo. Aham. Então, é aquela voz interior que às vezes a gente não ouve, né? Não. Então, E eu aprendi muito mais a escutar essa voz, a ouvir Deus. a silenciar às vezes, né? Tem que muito silenciar. Silenciar para poder ouvir e tomar as decisões certas também. E como que Deus fala com a gente? Ele não vai se materializar na tua frente e vir, ó, Solange, eu tenho que fazer isso e isso. E é muito, assim, eu queria gravar no momento que acontece isso. Porque às vezes eu peço para Deus, eu preciso resolver tal coisa. Hoje mesmo, eu estava na Unimed fazendo exame de sangue, que eu tô com um negocinho aqui, fui fazer exame, e semana passada, na sexta-feira, me liga uma cerimonialista e me pede sobre um bolo. Um bolo com dois copos de leite, ela falou só que queria de outra mais alta. Primeiro era para ser menor e tal, depois foi a ter que ser maior. Uhum. O que eu vejo hoje? Sentada na Unimed, eu liguei, mandei o vídeo para ela na hora, falei, Vanessa do céu. Você não acredita, eu estou sentada aqui na Unimed para fazer o exame, abro o celular, vem o bolo do jeito que você falou, com 4 andares e com os 2 copos de leite, igualzinho. Ela falou, é esse mesmo. Quer dizer, a inspiração. Como que Deus veio falar? Eu mandei para ela, porque daí eu não precisei nem desenhar, né? Nem ter o trabalho de desenhar, porque o bolo já estava pronto. E eu fui ver quem que tinha postado, um código, não é daqui, é lá do Nordeste, eu acho, não é ninguém da região. Mas, e é uma confeiteira que fez o bolo. Então, por isso que eu falo, eu sou grata a todas as confeiteiras, amo de paixão, porque o nosso trabalho se complementa, né, Ju? Se complementa, demais, demais. Não adianta uma mesa linda de doces sem um bolo, e não adianta um bolo sem uma mesa de doces. Não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, e é o complemento que vai estar ali. Então, as amizades que eu tenho, e graças a Deus, assim, eu tenho uma confeiteira que me indica muito, e eu não conhecia ela. Além de ser a Ju, né, a primeira, mas a Mari, ela me indicava muito, e eu falava, quem que é essa pessoa? Eu não conhecia, até que depois nós marcamos um café e eu fui conhecê-la. Ela falou, eu te indico porque eu sou admiradora do teu trabalho. Então, as confeiteiras, quando vêm até mim, eu falei, gente, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque como eu me inspiro muito na confeitaria e ter esse retorno, esse respaldo das confeiteiras que me indicam. Hoje eu sou convidada para expor com confeiteiras que vão participar dessas mesmas feiras e querem o meu bolo na exposição. É imensamente gratificante. Eu falo, eu alcancei assim o que eu pedi para Deus, né? Quantas vezes eu pedi isso? E Deus está proporcionando, mas o caminho não é fácil, gente. Não é assim que você ganha tudo de mão beijada. O caminho né, quem empreende sabe, é árduo. A gente tem muitos perrengues que dá vontade, às vezes, de desistir, mas só fica na vontade, porque no outro dia você levanta, sacode. Sacode a poeira, dá a volta por cima e tá tudo certo. Sol, e quem que é Sol hoje, depois de tudo isso? E o que é essa Sol que eu tô vendo, gente? É outra Sol. A gente vai fazer um tempo que a gente não falava assim, né? Tanto tempo, cara a cara, assim. Só de oi, né? Só de oi. Gente, é outra pessoa. O que você falaria pra aquela Sol lá do sítio do Caqui? Como você era boba, né? Como você era insegura, com tudo que Deus te deu e você não aproveitava. Assim, tantas oportunidades que Deus me deu e eu morria de medo. Só tinha medo. Então, e Deus falou através do meu filho, né? Só vai quando eu fui de tirolesa, né? Que foi no buraco do padre. Eu subi lá em cima e tal, falei, não vou nesse negócio e tal. Ele começou a filmar e o meu filho não gosta de filmar. E eu nem vi que ele estava filmando também, e ele falava, mãe, só vai. Só vai. Então, quantas vezes na vida a gente só tem que ir? A Ju convidou, eu só vim. Eu não sabia o que eu ia fazer. Vamos bater um papo. Câmeras aqui? Imagina que a Solange viria. E tá super tranquilo, gente. Se elas te convidarem, pode vir. A Ju não morde. E eu tô super... eu acho que muda por dentro. Quando a gente tem fé, quando você acredita. E dá valor à vida, né? Passar na vida e o que você quer fazer de diferente na vida de outros. E eu tenho o propósito ainda de gravar meus cursos, Quando né? que vai sair esse curso, pelo amor de Deus? Você sabe que tem um evento muito legal que acontece uma vez por ano aqui em Curitiba? Qual? O Confeita Curitiba? O Confeita Curitiba, gente! Vamos divulgar esse curso no Confeita Curitiba. É presencial também, né, Sol? Tem gente que se interessa aprender no presencial.
né? Coloca aí nos comentários se você não gostaria de aprender a fazer porcelana fria, bolos cenográficos. Então, Porque eu acho muito interessante, né, Ju, que nós estávamos falando antes. Às vezes, quem é confeiteira é a mesma coisa de me mandarem eu fazer um bolo. Gente, eu não sei fazer. Eu tenho certeza que ele vai desandar, que eu não vou saber. Eu sei o nome das técnicas, fazer a blindagem e tal. Mas eu não vou conseguir fazer porque não é meu dom. Então, fazer o bolo cenográfico, às vezes, que nem você me pediu aquela vez, né? E isso ficou tão marcado na nossa história. Então, são complementos. Então, às vezes, as confeiteiras não têm o bolo cenográfico, né? Porque, assim, gente, eu achava, antigamente, que um bolo de 10 andares, quando era verdadeiro, comestível, ele era todo comestível. Imagina você um bolo de 10 andares, com quase 1 metro. A gente fala 10 andares, mas depende a altura do andar. Mas vamos supor um bolo de 1 metro de altura. Ele vai ser todo comestível, você vai jogar material fora, comida fora. E então é inviável, né, você fazer um bolo todo comestível. Então as confeiteiras, o que elas fazem? O bolo cenográfico, né? Exato. E é a mesma coisa, é o isopor que vai no meio, o material que vai por fora que é diferente, a massa que faz a flor que é diferente. Então por isso que eu falo, tudo que eu aprendo é na confeitaria, só que o material que eu uso é diferente. Gente, já coloca então nos comentários. Faz o seguinte, já tá acabando. Infelizmente, porque... Acaba muito rápido. Gente, acaba rápido demais. Eu tenho certeza que vocês queriam mais, né? Mas coloca aí nos comentários se você quer aprender a fazer esse curso com a Sol. E já chama ela no Instagram. A gente vai deixar o Instagram dela aqui, tá? Já chama ela lá no direct. Você vai lançar esse curso agora. Então, você vai ver que tem gente que tá interessada. Vocês estão interessados, né, galera? Então, assim, realmente, se você quer aprender uma técnica nova, fora um pouquinho da confeitaria, mas que se complementam, às vezes a pessoa não é confeiteira, mas quer ter uma carreira em alguma coisa, gosta de arte e tudo mais. Tenho certeza que a Sol aqui já fez vários cursos. Vocês já viram, né, que a pessoa arrasa, né, gente? Então, coloca nos comentários, ou chama ela no direct. Fala teu Instagram aí pra galera. Atelier Solange Alberton. Atelier com ER no final. Solange Alberton. Solange Alberton. Só um detalhe. Vão ver no Instagram, tá meio paralisado, meio parado, mas eu não parei nesse 1 ano de tratamento, né? Mas eu continuei atendendo todos os contratos e agora, voltando a trabalhar. Assim, tu me falou uma coisa interessante, que você não viu eu reclamar. E sabe que eu tenho que tomar um remédio muito forte para conseguir trabalhar. E eu fui contra tomar esse remédio, porque eu falava, eu queria me superar. Falei para o meu oncologista, eu falei, eu não vou tomar, porque é um parente da morfina, para ter ideia. Ele falou, você vai tomar para passar, porque eu fiquei com neuropatia, então a mão amortece demais, os pés e as pernas adormecem, tanto que paralisou o meu corpo. Teve uma vez que eu não conseguia andar e parei no hospital. Então ele falou, vamos tomar esse remédio aí para ver como que vai. E eu não tomei. E começou a doer, eu não conseguia trabalhar. Ele falou, Solange, eu quero que você tenha qualidade de vida. Então eu tomo meio comprimidinho de noite. E daí eu consigo trabalhar. Que legal. Então não é não ter dor. Vai com dor mesmo, só vai. Vai com dor mesmo. E vamos ajudar, vocês topam comigo, ajudar a Sol a lançar esse curso e dar aquela pressionadinha nela. Que então, 2 anos, né? 2 anos já de... Chama ela no direct e fala, eu quero esse curso, eu quero aprender. Fala assim, eu quero aprender. Ou te conheci no podcast, no Pode Confeitar. Aí a gente vai saber por onde que você veio e vamos fazer essa força-tarefa para incentivar. Porque faz um tempo que a gente conversa sobre esse curso aí. Faz. E tem muita coisa para... E a gente sabe que o curso vai ser só assim, uma desculpa. O restante, uma desculpa que eu digo assim, não vai ser o propósito principal. Quando você começar a falar, dar curso, ensinar para as pessoas, elas vão ver essa história aí. E elas vão comprar de você pela história que você tem, pela história que você construiu, pela pessoa que você é. E além de você ajudar elas de uma forma que vai inspirar elas e falar, caraca, é verdade. Pô, vou parar de reclamar aqui do meu marido, por exemplo. Vou agradecer pelo que eu tenho, agradecer pelo sol, enfim. E aí ela vai assim, aprender uma técnica. Mas o principal é a pessoa. Então ela vai aprender a ser uma pessoa forte, resiliente, para que ela possa empreender. Sim. Acho que você passou por isso também, um dos aprendizados, e fala, caraca, empreender não é difícil? É difícil, mas se você passou por isso, você passou, esse momento tão difícil, o empreender já ficou lá no chão. Então, todos os desafios do empreender, você vai conseguir passar. E eu te agradeço demais, Sol, por ter aceitado, né, o convite de estar aqui no Pode Confeitar. Me emocionei muito, né, ouvindo a sua história, principalmente pela tua
pela forma de você enxergar o que você passou. Eu De que verdade. agradeço. Eu fiquei, assim, extremamente feliz com o que você trouxe aqui pros nossos ouvintes, né? Pro pessoal aqui que curte, que tá por aqui. Tem muita gente nova chegando e tem se inspirado muito, sabe? Então, assim, obrigada por toda a sua contribuição, de verdade. Que Deus continue te iluminando, que Amém. você fale para muitas outras pessoas. Conte mais essa história. As pessoas precisam verdadeiramente ouvir o que tá nesse coração e a pessoa em que você já era essa pessoa. Você já era. Só Você vou deixar revelar. você só se enxergou, como É. você falou. Uhum. Então, assim, E quantas pessoas têm que se enxergar, né? Dá graças a Deus pelos dons que as pessoas têm. Você que é precisa, confeiteira, né? e que tem esse dom de ser confeiteira e que desanima, não desanima. Tem um propósito. Se você cozinha, e tem coisa melhor do que você fazer algo com as tuas mãos, um alimento que vai agradar alguém, o paladar. Eu não tenho esse dom, né, de fazer uma comida gostosa, mas você que tem, acredita em você. Tenha certeza que se Deus te deu esse dom, é para você usar. Chegar, tocar o coração de alguém com as tuas próprias mãos, com o doce que você faz, com o bolo que você faz. E outras artes é só técnica, né? Todo mundo tem uma Exatamente. técnica. Então, aprender a técnica, você vai deslanchar. E acredita em si mesmo, tenha fé. É isso aí, só toca aqui. Ai, obrigada. Obrigada a Obrigada você, de coração. por ter Coração. aceitado esse convite, Sol, e agregado tanto aí na vida de muitos confeiteiros. E nem tô tremendo, que eu achava que... Sol, Obrigada. eu só vou encerrar então a gente tá ficando por aqui com mais Pode Confeitar. E eu falo assim, é por isso que aqui você pode confeitar olhando, daí você faz comigo, confeitar olhando para aquela câmera. Tá. Só fala confeitar quando eu chegar nessa parte. É por isso que aqui você pode, daí nós duas, confeitar. Tá. Beleza? Pessoal, gostaram desse episódio? Eu tô aqui extremamente emocionada e feliz por ter recebido a minha amiga Sol aqui, né? De verdade, por tudo que ela já trouxe aqui pra nós. Vocês querem mais? Querem mais dessas histórias? Querem mais dessas inspirações? Mais de empreendedorismo? Continua com a gente. Se inscreva no canal. Curta, gente. Compartilha. Compartilha com outras confeiteiras que falam, puxa, essa pessoa precisa ouvir essa história. Ela está passando por um momento difícil, ela precisa ouvir, compartilha com ela. Compartilha esse conhecimento, tá bom? Abençoa outras pessoas com o que está sendo trazido aqui, tá bom? Então, o nosso propósito está sendo cumprido. Eu sinto de coração que o nosso propósito está sendo cumprido, que é de transformar a sua vida através de histórias reais, tá? Não é papo aí de internet, né? Não. Que às vezes a gente acompanha aquelas pessoas perfeitas, né? Então, são histórias reais que realmente vivenciam o empreendedorismo, a vida como ela é e tem os seus desafios, suas dificuldades, gente. E aqui você sabe que você vai encontrar tudo isso, né? Bate-papo, conversa boa, histórias inspiradoras e emocionantes para que possa agregar cada vez mais na sua vida, tá bom, gente? Você sabe, né? Porque aqui você sabe que você pode confeitar.